Sejam bem-vindos ao Mistérios ao Pé da Fogueira. Hoje irei contar sobre uma lenda que faz parte do folclore alemão, que foi popularizada pelos irmãos Grimm e, ao que algumas evidências indicam, ela narra um episódio que pode ter realmente acontecido. Então chegue mais perto da fogueira e vamos começar a história. No século XIX, os irmãos Grimm ganharam notoriedade por registrar e adaptar diversos contos populares alemães, que ficaram conhecidos ao redor do mundo, e uma dessas histórias é a do Flautista de Hamelin. Diz a lenda que Hamelin, uma cidade próspera onde seus habitantes viviam felizes, teve sua paz perturbada por uma praga de ratos que infestou a cidade. Tamanha era a quantia desses roedores que eles invadiram celeiros e armazéns, colocando em risco o suprimento de comida na cidade. Os cidadãos aterrorizados foram então pedir ajuda aos conselheiros de Hamelin, que pareciam não ver solução para o problema. Até que, para surpresa de todos, um rapaz alto, magro, usando roupas coloridas e uma pena em seu chapéu, apontou sua flauta dourada para os conselheiros, dizendo que já havia libertado outras cidades de besouros e morcegos, e que pela quantia de 1000 florins ele libertaria Hamelin do mar de roedores. Os conselheiros aceitaram de imediato e ainda disseram que pagariam 50.000 florins caso o estranho flautista tivesse sucesso. O flautista então garantiu que, ao amanhecer, não haveria mais nenhum rato sobrando em Hamelin. E então, naquela madrugada, o som de sua flauta pôde ser ouvido pelas ruas da cidade. O flautista caminhava lentamente por entre as casas enquanto os ratos o seguiam, saindo das portas, janelas e calhas, de todos os tamanhos possíveis, todos eles atrás do flautista. Ele seguiu marchando em direção ao rio no meio da correnteza enquanto tocava, fazendo com que os ratos se afogassem e fossem então levados embora pelo rio. E ao raiar do dia, não havia um rato sequer na cidade. Mas quando o flautista foi pedir seu pagamento, os conselheiros não honraram seu compromisso, se aproveitando do fato de que os ratos estavam mortos e não tornariam mais a perturbar a cidade, disseram que pagariam apenas 50 florins caso ele aceitasse. Do contrário, sairia de mãos vazias. Os olhos do flautista brilharam de raiva e, antes de ir embora, ele apontou o dedo aos conselheiros, dizendo que eles iriam se arrepender amargamente de terem quebrado a promessa. Foi então que, naquela noite, onde os habitantes de Hamelin dormiam em paz depois de muito tempo por finalmente estarem livres do pesadelo dos ratos, que o som de sua flauta pôde ser ouvido ao amanhecer. Porém, apenas as crianças podiam ouvir. Elas saíram de suas casas atraídas como que por mágica, e novamente o flautista caminhou pela cidade, mas dessa vez eram as crianças que seguiam o som de sua flauta. Aquela procissão de crianças deixou a cidade seguindo por entre a floresta, até alcançar o pé de uma grande montanha. Quando o flautista chegou em uma pedra escura, tocou sua flauta ainda mais alto, e uma grande porta se abriu, revelando uma caverna, onde o flautista e as crianças seguiram marchando para dentro dela. E quando a última criança entrou, as portas da caverna se fecharam para sempre. Mas uma criança que havia ficado para trás acabou escapando de ter o mesmo destino das outras. Ele voltou para Hamelin, contando o que havia acontecido aos cidadãos que estavam assustados procurando por seus filhos. Mas, infelizmente, não importava o quanto procurassem, pois a montanha não desistiria de suas vítimas. E assim, o flautista teve a sua vingança.
Apesar dessa lenda não ter um final feliz, Hamelin é uma cidade que até hoje parece fazer parte de um conto de fadas e consegue atrair muitos turistas com diversos atrativos que tenham a ver com o flautista, como peças de teatro, canecas, camisetas e até mesmo pratos temáticos em restaurantes e padarias. Mas algo em meio a esse turismo sugere que a lenda seja baseada em um incidente histórico que realmente aconteceu, e a prova está gravada nas próprias paredes de Hamelin. Uma placa na fachada de pedra da chamada Casa do Flautista, datada de 1602, em sua inscrição diz que, em 26 de junho de 1284, no dia de São João em São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas. Depois de passar pelo Calvário perto de Koppenberg, desapareceram para sempre. E as evidências não param por aí. Uma anotação antiga nos registros de Hamelin, datada de 1384, lamenta que já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. E também o vitral da igreja de São Nicolau da cidade, que apesar de ter sido destruído no século XVII, em relatos anteriores descreviam que ele ilustrava a figura de um flautista com várias crianças fantasmagóricas de branco. Além disso, há também um manuscrito de Lunenburg do século XV, junto com 5 versos de memória histórica, alguns em latim e outros em alemão da Idade Média, fazem referência a uma história semelhante de 130 crianças ou jovens que desapareceram em 26 de junho de 1284, seguindo um flautista até um lugar chamado Calvário ou Koppen. Todas essas evidências acabam fazendo com que o flautista se torne um grande mistério histórico. Mas o que teria acontecido com as crianças desaparecidas de Hamelin? O flautista se tornou o centro das atenções de diversos historiadores que investigam o que realmente teria acontecido na fatídica data de 26 de julho de 1284. Uma das teses mais atuais sugere que os jovens da cidade fizeram parte de uma onda de migração de alemães para a Europa Ocidental, provocada pela recessão econômica da época. Sendo assim, o flautista teria desempenhado um papel que chamam de localizador ou recrutador, que eram pessoas responsáveis por organizar as migrações para o leste. Utilizavam roupas coloridas e algum instrumento para chamar a atenção dos colonos. Outras teorias já seriam mais fantasiosas, onde alguns historiadores dizem que o desaparecimento das crianças teria alguma relação com o surto de dança coletivo conhecido como a Praga da Dança, que apareceu na Europa continental no século XI, ou que as crianças fizeram parte da onda de cruzadas medievais com o objetivo de recuperar a Terra Santa. Mas todas essas teorias deixam escapar um elemento desse mistério. Nenhum deles explica a data específica que as crianças teriam desaparecido. A data registrada em toda a documentação local é de 26 de julho e de que as crianças seguiram o flautista até o Koppen, palavra que é normalmente traduzida como montanhas. Esta data é a mesma das celebrações pagãs do solstício de verão, e havia algumas regiões na Alemanha onde a chegada do verão era celebrada acendendo fogueiras nas montanhas, o que talvez levaria a uma leitura ainda mais trágica da lenda, de que talvez o flautista fosse um símbolo de xamã pagão e estivesse conduzindo os jovens de Hamelin para as festividades de verão, quando uma facção cristã, na esperança de consolidar a conversão da religião, atacou o grupo, promovendo um verdadeiro massacre. Ou, em uma hipótese menos sangrenta, as crianças teriam sido levadas para mosteiros na redondeza. E você, já tinha ouvido falar dessa história?
Confesso que eu mesmo só vinha saber dela alguns anos atrás. Achei muito interessante na época e resolvi trazê-la aqui para o canal. Como sempre, fiquem à vontade para agregar mais alguma informação sobre a história nos comentários, assim bem como sugerir casos parecidos como este. Se ficou até aqui, não se esqueça de dar um like e de se inscrever no canal. Tenha uma ótima semana e até a próxima história.